Pessoal, estamos aqui com o nosso material para fazer a resenha na disciplina de instrumentação para o ensino da matemática 2. Vamos iniciar fazendo uma reflexão sobre a matemática e seu ensino. Então, tem a parte das perspectivas filosóficas, que é a parte do platonismo, construtivismo e a aprendizagem significativa. O platonismo tem a matemática como descoberta de verdades universais pré-existentes, cujo ensino é focado em teoremas e demonstrações. Temos o construtivismo, que é a matemática como invenção humana para modelar a realidade. Então, temos aí a aprendizagem conectada a estruturas cognitivas. E a aprendizagem significativa conecta as estruturas cognitivas pré-existentes do aluno, usando problemas de contextualização. Temos como frase final desse slide: superar a exclusão inclui valorizar a criatividade, raciocínio lógico e a argumentação. Próximo slide. Objetivos do ensino de matemática no ensino médio. Temos aí a parte formativa e lado instrumental. Isso é baseado no PCN e BNCC, inclui exatamente a formação integral do estudante como cidadão crítico e autônomo. Na dimensão formativa, temos aí a parte de desenvolvimento intelectual e pessoal, que envolve as seguintes habilidades básicas ou essenciais: raciocínio lógico, pensamento abstrato, argumentação consistente, resolução de problemas complexos, organização e criatividade. Do lado direito, temos a dimensão instrumental, que é a aplicação prática com ferramenta, tendo como habilidades essenciais em interpretar dados estatísticos, tomar decisões financeiras, compreender fenômenos naturais e aplicar modelos matemáticos. Competências essenciais ao final do ensino médio. Temos aí a comunicação, temos a resolução de problemas, contextualização e desenvolver atitudes. Slide seguinte, temos aí métodos de ensino, metodologias ativas. Coloca o aluno como protagonista da aprendizagem. Temos aí do lado esquerdo a resolução de problemas, do lado direito modelagem matemática. Dessa forma, temos na resolução de problemas o problema como ponto de partida, cujas características são: problema apresentado antes da teoria formal, situação desafiadora sem método óbvio, investigação, hipótese e argumentação, trabalho colaborativo e incentivado. Do lado direito, temos a modelagem matemática, que é a tradução de situações reais para a matemática. Processo simplificado, nós temos inicialmente a escolha do tema, depois a pesquisa e simplificação, construção do modelo, resolução e análise e, finalmente, a interpretação. Temos aqui, no final do slide do lado direito, temos aqui RP e MM são frequentemente utilizados de forma integrada. As palavras, resolução de problemas e modelagem matemática são frequentemente utilizados. Na resolução de problemas, temos aí o desenvolvimento do pensamento crítico, a perseverança e erro como aprendizagem. Planejamento de unidade didática, temos alinhamento obrigatório com a BNCC. Do lado esquerdo temos elementos de um plano eficaz, do lado direito temos exemplo de habilidade BNCC. Elementos de um plano eficaz: o tema, conteúdo, o objetivo da aprendizagem, a metodologia de estratégia, seja por resolução de problemas, seja por modelagem matemática, com os recursos didáticos, temos a sequência didática e avaliação, instrumento para diversificados e contínuos. Do lado direito temos exemplo de habilidade da BNCC, que é resolver problemas com equações lineares, usando técnicas algébricas ou gráficas, com ou sem tecnologias. Exemplo: o tema, sistemas lineares de aplicações. Objetivo: aplicar sistemas lineares em problemas logísticos. Metodologia: modelagem matemática com dados reais. Recursos: planilha, dados locais, GeoGebra ou outras ferramentas ou outros recursos. Avaliação: um projeto de otimização de rotas de entrega. Slide seguinte, nós temos aulas simuladas e prática de ensino, que é justamente a ponte entre a teoria e a prática na formação do docente. Então, temos aí o que são aulas simuladas, do lado esquerdo e do lado direito, exemplos para o ensino médio. Retornando ao que são aulas simuladas, são atividades que replicam o cenário de ensino, permitindo que possa se vivenciar a matemática de forma concreta. Isso é de grande ajuda para futuros professores, porque testa metodologias e gerencia situações de sala de aula. Para alunos do ensino médio, vivencia conceitos matemáticos pela experimentação. O objetivo pedagógico: aprofundar conhecimento conceitual, desenvolver habilidades socioemocionais e também refinar a mediação pedagógica.
Como exemplo, para o ensino médio, temos investigações geométricas, que é explorar a propriedade de sólidos, trigonometria, pavimentação, e aí pode-se usar GeoGebra ou materiais concretos. Em termos de experimento de probabilidade, pode simular eventos para comparar frequências como probabilidades teóricas, no caso aí dados, moedas, simuladores, que é comum em livros didáticos, tanto do ensino médio quanto também em outros livros. Coleção e análise de dados, pesquisar da comunidade e praticar análise estatística. Isso aí é usado de forma como planilhas, como formulários online, que podem depois ser investigados, analisados, né, coletados, né, e chegar-se a algum resultado. Próximo slide, nós temos conceito de matemática para ensino médio. Temos aí, então, o currículo do NCC, 5 unidades temáticas integradas. Temos de álgebra, envolve as funções, né? A parte de progressão, PA e PG, matriz, determinantes, sistemas lineares. A parte de geometria, que é a geometria espacial, que envolve poliedros, né? E a geometria analítica, que envolve aí ponto, reta, circunferência, né? Cônicas, plano cartesiano. E a parte de grandezas, medidas, que é a área de volumes, trigonometria, né, a parte de escalas e proporções, a probabilidade de estatística, que é a análise de combinatória, cálculo de probabilidades, medidas de tendência central, também leitura crítica de gráficos e tabelas. No próximo slide, nós temos aí, só voltar aqui, cliquei no mesmo slide. Sim, agora, próximo slide. Temos aí projetos de ensino, tendências atuais, que são da teoria até a prática, que envolvem projetos de ensino e tendências atuais. Como projeto de ensino, temos metodologia ativa, que integra o conhecimento em torno de um problema ou um tema central. Algumas características desse projeto de ensino é a autonomia, a pesquisa, produto concreto em ser interdisciplinar. A educação financeira, né, pode, por exemplo, simular investimentos e análise de juros, né? Matemática e física, modelar movimento de projéteis com funções quadráticas. Aí envolve modelagem. Análise de dados sociais, investigar dados do IBGE sobre a comunidade local, então isso envolve estatística. Do lado direito, nós temos tendências atuais. Então, temos aí tecnologias digitais, como GeoGebra, planilhas, plataformas para visualização e exploração de informação. Temos metodologias ativas, que melhoram a aprendizagem, colocando o aluno como protagonista. Temos as competências da BNCC, que tem como foco o pensamento crítico, argumentação e comunicação. Na contextualização, temos conexão com outras áreas para maior relevância e interdisciplinaridade. E também a gamificação, que é o uso de elementos de jogos, né, para aumentar o engajamento. Aí envolve exatamente uma área da matemática, quer dizer, é utilizado na matemática, mas não é exatamente a origem da matemática, que é a teoria dos jogos. Análise e construção de materiais didáticos. Temos aí a análise de materiais didáticos na esquerda e no lado direito, construção de material didático. Então, a análise, ela envolve a competência básica dela, né? Analisar criticamente livros, softwares e vídeos. Critério de análise, alinhamento curricular, né? Conforme a BNCC, abordagem pedagógica, para verificar a aprendizagem ativa, rigor conceitual, conceitos corretos, bem claros e objetivos, né? Bem precisos, apresentações múltiplas, né? Utilizar diversas formas, gráficos, né? Diversas formas para que quem estiver lendo possa ter uma variedade de formas de aprendizagem, inclusão e diversidade, você poder aí incluir várias pessoas, não somente alguém que tem uma certa dificuldade na leitura, então tem imagens, então isso volta para a representação múltipla. Potencial tecnológico, né, ser digital, pode também utilizar a parte de simulação, deixar uma parte do livro lá em que possa acessar via site da editora, né, por exemplo, material didático da editora, então você continuaria estudando, né, de forma simulada dentro do conteúdo do livro na editora. Construção de materiais didáticos, do lado direito, então temos aí autonomia para adaptar recursos à necessidade da turma e do contexto. Princípios para a construção, a partir de objetos claros, obviamente, seguindo a BNCC, tá? Isso é um ponto a destacar, porque todo material a ser construído precisa estar seguindo uma certa sequência, uma certa rumo, né? Um certo
alinhamento, e o alinhamento todo tem que ser via BNCC. Escolher contextos relevantes, né? Então, problemas e temas de realidade dos alunos. Não adianta falar de baixa temperatura numa região nordeste, né? Abaixo de zero. Isso não é uma realidade dos alunos na região. Ou falar de qualquer outra coisa que seja específica de uma determinada região, como se fosse de todo o país, né? Não. Tem que ser algo bem específico. E com a possibilidade do aluno compreender exatamente aquela questão, ou aquele tema, aquele assunto. Propor desafios adequados, tá? Então, temos aí o desafiador, fazer com que seja uma situação que possa ser superada, ser resolvida, né? Então, a partir de uma coisa prévia, de uma situação prévia, dar condições que sejam resolvidas. Incluir sistematização. Então, após exploração, formalizar conceitos, né? Diversificar formatos, né? E não é só listar, você tem que usar roteiro, jogos, vídeos, né? Olimpíadas, né? E outras coisas mais. Então, aí na frase final, temos o professor como arquiteto das experiências de aprendizagem. Lembrando que o aluno como protagonista é ele que tem principal, né, interesse em adquirir isso tudo. Então, para se tornar um bom professor, você tem que partir para um exemplo, lendo bastante, preferência tendo sua biblioteca, e assim, coisas do dia a dia como professor. Reflexões finais. Então, o professor de matemática ele tem que ser um agente de transformação. Então, ensinar matemática é desenvolver cidadãos críticos e autônomos. Utilizar metodologias ativas que promovam aprendizagem significativa centrada no aluno. Planejamento todo alinhado com a BNCC para garantir a formação integral, né, e igual para todos. Tecnologia e tendência com uma possibilidade de ampliar, né, toda a capacidade pedagógica que se tem disponível. A reflexão constante sobre a prática de sala de aula pode impulsionar o desenvolvimento profissional desse professor, compartilhando suas experiências. Bem, a instrumentação é a construção de do seu fazer pedagógico. Então, é isso que esse material está trazendo para vocês, e eu estou aqui sendo o interlocutor. Então, é para transformar vidas através da matemática. Tudo é número, tudo chega a número, seja o tamanho do seu pezinho, seja o grau do seu óculos, seja o tamanho da sua camisa, né? Seja o tamanho da sua casa, um metro quadrado, seja a capacidade da sua lâmpada, a quantidade de polegadas do seu televisor, e assim por diante. Ok, pessoal? Ficamos por aqui. Obrigado a todos e uma ótima resenha.